Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a aula é extremamente interessante, né? Mais uma aula para lembrar dos conhecimentos aí de filmes de ficção científica, tá? Hoje eu vou começar a introduzir o tema de física quântica, tá? Então teremos a aula de hoje e mais a próxima aula, que seria a parte 2, somente falando de física quântica, ok? Então vamos lá. Primeiro, né? A gente vai fazer uma pequena introdução de como surgiu exatamente a física quântica. Bom, de certa forma, né, nós temos a famosa radiação de corpo negro. O que seria exatamente a radiação de corpo negro? Nós temos aqui um corpo que vai ser considerado como negro, né? Na verdade, ele não é negro, mas ele é chamado radiação de corpo negro, porque, de certa maneira, a gente pensa assim, bom, se eu colocar alguma radiação aqui dentro, essa radiação ela vai ficar batendo, né? Ela entra por um orifício, vai ficar batendo aqui nas paredes e não sai nunca mais, tá certo? E aí eu posso aquecer esse corpo de alguma maneira, tá? E aí a radiação aqui só vai ficar sendo refletida e não sai mais. É parecido, por exemplo, com um corpo negro, né? Em termos de luz, que ele só absorve, mas ele não reflete nada, tá certo? Aqui é a mesma coisa. Aqui a radiação só chegou nesse orifício aqui, né? Nessa cavidade e depois não saiu mais, tá? Então, se a gente for aquecendo esse camarada aí, nós vamos ter o gráfico aqui ao lado, tá certo? Esse gráfico aqui que aparece, que é o resultado experimental, ele é muito interessante. Ele consegue prever algo que você vai ter uma intensidade máxima da radiação para um determinado valor. Aqui, por conta exatamente do tamanho do corpo negro e tudo mais, vai estar no visível, mas nem sempre isso é necessário. Mas uma coisa aqui dá para perceber, que quando você não tem nenhuma frequência, você tem nenhuma intensidade de luz, tá certo? E para frequências altas, também a intensidade é muito baixa. Bom, esse modelo, ele concorda com qual teoria? A teoria praticada na época. Qual seria a teoria praticada na época? Em que quanto maior a temperatura, ou maior o comprimento de onda, você vai ter maior energia, tá? Então aí você vai somando todas as energias que tem aqui dentro, e ela dá aqui ao infinito, tá certo? Porém, se você for somar as energias que você tem aqui, ó, ele não é infinito, tá? A área que vai estar aqui abaixo dessa curva, que daria então energia, ela passa a ser um valor finito. O que contrariava a teoria da época então. Então isso por um bom tempo, né, ficou como um problema sem solução, né? Até que alguém, né, que foi o Planck, Max Planck, ele deduziu, eu digo deduziu aí porque quando ele colocou, ele disse que foi, de certa forma, um desabafo, né, para ele tinha que fazer isso aí, né? Então ele fez tudo quanto é maneira para que desse certo. Então, ele verificou que a radiação, ela não é infinita como a gente tinha visto anteriormente, tá? De certa forma, ela se comporta em pacotes, ou seja, em quantidades finitas, tá certo? Uma quantidadezinha de energia a radiação vai se manifestar, certo? E aí é que vem o nome quântico, porque quando você pensa quantizar alguma coisa, a gente lembra, quantizar é fazer em quantias finitas, tá ligado com essa palavra quantum, né, no latim, ou, de certa maneira, né, quântico, tá? Então, para ele, a luz passava a ser pacotes pequenos, né, fechados de energia, que parecesse muito com partículas, que ele deu o nome de fótons. Muito bacana isso, né? E a energia desse fóton está ligado com quem? Com a sua frequência, tá? Mas diferente da outra maneira, que dependia diretamente da temperatura, agora a gente vê aqui que ele está ligado com a frequência através dessa dita constante que o Planck deduziu, a tal da constante de Planck. Tá? Então agora esse aqui é um pacote completo de energia, tá? Ligado com a sua frequência. Então cada frequência tem um pacote de energia exclusivo para ele. Bacana isso, né? Isso foi tão revolucionário, tá? Que, como eu disse, deu origem a toda essa física quântica que a gente conhece, que a gente dá o nome nos dias de hoje, tá bom? Bom, quantizar exatamente a luz, né, não apenas explicou esse fenômeno aí da radiação de corpo negro, mas também
deu margem para que Einstein viesse a explicar um outro fenômeno, que é o efeito fotoelétrico. Então, o que se tinha antes, né? Você tinha aqui uma placa de metal, de certa maneira, e você incide luz. Quando você incide luz sobre ela, o que vai acontecer? Um elétron é arrancado dessa placa de metal. Bom, também, como eu disse, quanto maior a energia, né, maior devia ser realmente a quantidade de elétrons que você arrancasse aqui. Então, isso era previsto pela teoria anterior. Mas para uma energia pequena, isso também estava acontecendo, o que era uma incógnita. Tá? E aí, o Einstein, através da sua explicação para o efeito elétrico, né, tomando por base exatamente aquela explicação do fóton, deduziu o quê? Que a brincadeira aqui do efeito fotoelétrico nada mais é do que um joguinho de bolinhas de gude. Né? Então, vem uma partícula, acerta no elétron, que por sua vez ele é lançado à frente, tá certo? Então essa foi a teoria que Einstein ganhou seu primeiro prêmio Nobel, né? Apesar de ele trabalhar bastante com a coisa da relatividade, ele ganhou o prêmio Nobel com o efeito fotoelétrico, tá? A equaçãozinha para você deduzir qual a energia máxima aqui que você arranca o elétron está relacionado com a energia que o fóton tem, aquela mesma expressão que a gente tinha, menos essa dita função trabalho. Essa função trabalho é algo muito específico de cada metal. Cada metal tem o seu valor de energia para você arrancar ele, tá? Então, basicamente, é um joguinho de bolinhas, tá? Também, aí então a gente começa a pensar, tá? Eu dei até uma aula, né? Tem aulas anteriores aí sobre onda eletromagnética. Aí você pergunta para mim, a luz ou radiação, ela é uma onda ou é uma partícula? Porque até então você disse para mim que ela era onda e agora você está falando que ela é partícula. Resposta é ambas, tá certo? Ou seja, uma radiação, a luz, de certa maneira, ela pode se comportar tanto quanto onda, quanto como partícula. Isso é uma coisa muito, muito, muito interessante, tá certo? Quando que uma luz se comporta como onda? Quando ela está se propagando no espaço. Então, ela se propaga como se fosse uma onda. E quando ela se comporta como partícula? Quando ela está interagindo com a matéria. Então, essas duas propriedades que ela passa a ter. Por isso que a gente diz é uma dualidade. Tá? E aí tem o oposto também. Da mesma maneira, né, que a luz ela pode ser onda ou partícula, a gente pode pegar uma partícula e também ela passa a se comportar como onda também, da mesma forma, certo? E aí a gente tem essa dualidade também para objetos quaisquer, tá? Elétrons, prótons ou outras partículas quaisquer. Bom, tudo que a gente precisa é calcular esse dito comprimento de onda de de Broglie. De Broglie foi também um cientista, trabalhou bastante com isso. Tudo isso que eu estou falando, tá, gente? Esqueci de mencionar. Foi lá no começo do século 20, tá? 1900 e alguma coisinha. Bom, então, com essa equaçãozinha aqui, né, o comprimento de onda lambda vai ser igual ao h, que é a constante de Planck que a gente já viu lá, dividido pela massa vezes a velocidade. Olha que coisa doida, né? Não vou deduzir de onde ele tirou isso daqui, mas é muito interessante essa expressão como um todo, tá? Aí você pode dizer, todo corpo tem aspectos de onda e partícula? Resposta é sim e não. Como isso ele realmente interfere? Aí eu fiz um exemplinho aqui, né? Peguei um exemplinho para a gente discutir. Vamos verificar aqui o comprimento de onda de de Broglie em duas situações extremas. Para uma pessoa de massa de 80 kg, eu, por exemplo, né? E que está a uma velocidade de 20 metros por segundo, e para um elétron com a mesma velocidade, tá certo? Vamos entender cada um deles. Aí a massa do elétron tá aqui, tá certo? A gente pegou lá nas referências. O comprimento, a constante de Planck está aqui, já tinha anotado para você no anterior. A gente vai fazer essa continha substituindo aqui os valores, né? O H, esse valor aqui, a massa que é 80 vezes a velocidade. Fazendo essas contas aqui, o comprimento de onda, ele é ridículo. 10 a menos 37, isso praticamente não existe. Pensa, 1 metro eu vou dividir em 1 e mais 37 zeros.
Dividir por esse número. É um número que não existe. Então, praticamente, a onda gerada por ele é nula. Correto? Mas e para um elétron? Para um elétron já não, né? Se a gente for parar para pensar aqui, substituindo os valores aqui e tudo mais, a gente vai ter um comprimento de onda relativo, tá certo? 10 a menos 5, tá? Que é menos de 1 milésimo, né? Menos de 1 micrometro. E aí a gente consegue perceber nesse exemplo que o comprimento de onda é muito pequeno, é basicamente ridículo, né? Então, se você tiver uma aberturazinha para a onda passar, eu não vou conseguir passar por ali. Agora, e se for um elétron? Aí um elétron, sim, ele vai ter um comprimento de onda relativo, tá certo? Então, a gente consegue perceber mais ou menos a situação que é, quanto maior for o objeto, menor essa aproximação que a gente pode fazer dele em relação à física quântica. Ele não se comporta como onda, tá? E quanto menor for o objeto, aí a gente pode pensar que ele passa a ser uma onda, tá? E como onda, como a gente viu, se comporta em pacotinhos de energia. Certo, gente? Bom, maravilha. Essa foi a primeira parte, tá? Bem curtinha, porque é bastante conteúdo, né? Na verdade, é uma quebra aí de paradigmas como um todo. E para a próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras coisas bem interessantes da física quântica. Tá bom? Valeu!